Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Mandy Stavik. Mandy Stavik nasceu no dia 16 de abril de 1971 em Bellingham, Washington, Estados Unidos, filha de Mary e Glenn Stavik. Ela tinha mais duas irmãs de quem era muito próxima. A jovem era uma estudante popular, que adorava esportes, tocava saxofone e falava japonês. Ela tinha um namorado de nome Ricky Zender, um jovem que os pais dela adoravam. Eles eram um casal muito feliz que estavam correndo atrás de seus sonhos. No dia 24 de novembro de 1989, uma sexta-feira, um feriado de ação de graças, a Mandy, que a essa altura já estava com 18 anos de idade, saiu para correr com a sua cachorrinha de nome Kira. Ela iria apenas dar algumas voltas no quarteirão da casa onde morava com seus pais. Se passou cerca de 1 hora e a cachorrinha dela, a Kira, voltou para casa onde ela morava sozinha. A família Stavik aguardou um tempo para ver se a jovem também retornaria, porém ela não voltou. A mãe dela, a Mary, já preocupada, ligou para o namorado da filha, mas para algumas amigas para saber se alguém tinha notícias dela, mas ninguém sabia do paradeiro da jovem. Dessa forma, a Mary e o Glenn vão até a delegacia para comunicar o desaparecimento de sua filha. Rapidamente, a polícia e vários amigos da família começam as buscas pela jovem. As buscas duraram 3 dias, até que no dia 27 de novembro, um bombeiro voluntário encontrou o corpo da jovem na encosta de um rio. Esse rio ficava a cerca de 5 quilômetros da casa aonde ela morava. Ela estava nua e apenas os seus tênis de corrida estavam em seus pés. O corpo foi levado para realizarem uma autópsia e descobriram que a jovem havia sido violada. A causa da morte teria sido afogamento. Também encontraram no corpo sêmen. Os policiais utilizaram esse DNA para compararem com o banco de dados de criminosos da região, porém não houve nenhuma correspondência positiva. Essa evidência então foi guardada em um banco de dados para futuras comparações. Os policiais vasculharam a área em busca de possíveis suspeitos e 30 homens deram amostras de sua saliva para que seu DNA fosse testado. Mas infelizmente, essas investigações na época não levaram os policiais à pessoa que tinha cometido esse crime. Até que no ano de 2009, um novo detetive assumiu esse caso. Ele utilizou a amostra de DNA encontrada no corpo da jovem para fazer uma nova comparação com o banco de dados mais atualizado da polícia, mas também não houve nenhuma correspondência positiva. Mas esse detetive não desistiu desse caso e todos os anos ele fazia novas comparações. No ano de 2017, uma denúncia anônima levou o detetive de nome Kevin a um homem como suspeito de nome Timothy Bass. Na época em que esse crime aconteceu, ele tinha 22 anos de idade e morava a algumas casas da família Stavik. Inclusive, o irmão mais novo dele era amigo da Mandy. Após esse crime ter acontecido, estranhamente, o Timothy se mudou de cidade, por isso ele não tinha sido suspeito na época. Quando os policiais o procuraram para poder falar sobre esse caso, ele já estava casado, tinha 3 filhos e trabalhava como entregador em uma padaria. Ele conversou com os policiais de boa vontade, mas rapidamente ele levantou para os policiais algumas suspeitas, pois ao ser questionado sobre esse caso, ele disse que não conhecia a jovem e que nem lembrava desse caso da época. Os policiais acharam isso estranho porque a cidade onde esse crime aconteceu era uma cidade pequena, praticamente todos se conheciam e a jovem era bem popular. Além disso, na época, esse caso foi noticiado em todos os jornais da região. Para os policiais, ficou muito estranho ele nem se lembrar desse caso. Também foi pedido a ele que cedesse uma amostra de seu DNA, mas ele disse que não daria porque não confiava na polícia. A partir desse momento,
o Timothy passou a ser o principal suspeito de ter cometido esse crime. Porém, sem provas concretas para acusá-lo, os policiais não poderiam solicitar um mandato para que ele cedesse uma amostra de seu DNA ou prendessem. Em uma tarde de junho de 2013, duas mães de nomes Heather Beckstrom e Mary Lee Anderson, que moravam em Bellingham, decidiram levar seus filhos em um parque aquático para brincarem. As mulheres estavam conversando sobre suas famílias, suas vidas e a sua cidade natal, até que elas falaram sobre esse caso. Por ter acontecido há tantos anos atrás e ainda não terem pegado o criminoso. As duas mulheres tinham estudado na mesma escola aonde a Mandy tinha estudado, mas elas a conheciam apenas de vista. A Heather, durante essa conversa, deixou escapar que sabia quem tinha cometido esse crime. A Mary Lee, assustada com essa afirmação, disse que também sabia quem era esse criminoso. Mutuamente intrigadas, as mulheres contaram uma à outra sobre um encontro que elas tiveram na época com um homem de nome Timothy. A Mary Lee disse que esse homem era amigo do irmão dela. E há alguns anos após a morte da jovem, ele parou na casa dela uma noite e bateu na porta. Ele disse a ela que tinha saído para caçar e precisava usar o telefone. A Mary Lee estava em casa apenas com seu filho pequeno. Como ela conhecia ele, ela acabou deixando ele entrar. Ela então foi pro quarto dela com o seu filho e deixou o homem lá na cozinha utilizando o telefone. Do quarto, a Mary Lee ouviu que ele discou um número de telefone, mas ela também ouviu que no telefone fazia tipo um bip, bip, como se ele tivesse discado um número inválido. Nesse momento, ela começa a suspeitar de que esse homem teria mentido para ela sobre a necessidade de fazer um telefonema. E então ela fica lá no quarto dela com seu filho com a porta fechada. Alguns minutos se passaram e ela é surpreendida com esse homem no quarto dela. Ele diz que sempre foi apaixonado por ela e queria ter relações naquele momento. Ela, assustada, diz que não, que ela era casada, que ela nunca tinha visto ele com esses olhos, que ela o via apenas como um amigo, um conhecido, eles nem eram tão próximos assim. Mas ele fica insistindo, até que ela fala um pouco mais grosso com ele, ela fica nervosa, bem nervosa, e diz que vai ligar para a polícia. Ele então vai embora e ela tenta evitar contato com ele ao máximo depois desse acontecimento. Incrivelmente, a Heather teve uma experiência bem parecida com esse homem poucos meses antes do crime contra a Mandy acontecer. Na época, ela tinha 15 anos de idade e o Timothy tinha 21 anos. Ela contou que depois de um jogo de softball, ela pegou carona com um amigo para poder voltar para sua casa. Tinham outras pessoas no carro e uma dessas pessoas era o Timothy. De repente, ele começou a flertar com ela agressivamente, deixando ela bem desconfortável. Ela no início foi levando meio que na brincadeira, porque tinham outras pessoas no carro que ela confiava, e ela sabia que se algo acontecesse com o Timothy ali no carro, eles a defenderiam. Ela achou muito estranho essa forma dele flertar com ela. Ele não flertava como uma pessoa normal, ele usava palavras bem agressivas, umas palavras bem obscenas, e isso deixou ela bastante sem graça. Ela percebeu que tinha algo de estranho com esse homem e a partir daí ela também evitou contato ao máximo com ele. As duas mulheres chegaram à conclusão de que se o Timothy tinha se comportado dessa forma com elas, seria muito possível que ele tivesse feito a mesma coisa com outras mulheres e, quem sabe, até chegado aí mais longe. As duas mulheres não o denunciaram na época, porque era uma cidade pequena e elas não queriam ficar faladas. E também, depois desses acontecimentos, elas não tiveram mais contato com ele. Depois dessa conversa no parque, a Mary Lee
contatou uma amiga de escola que era detetive e contou a ela sobre essa conversa que ela tinha tido com uma outra amiga e sobre as suspeitas delas. Isso fez com que as suspeitas dos policiais sobre o Timothy aumentassem, mas infelizmente eles não tinham nenhuma prova concreta para acusá-lo nesse caso. E eles também não podiam obrigá-lo a ceder uma amostra de seu DNA. Os policiais então tiveram a ideia de abordar uma colega de trabalho do suspeito de nome Kim Wagner. Inicialmente, ela os mandou embora, mas então, depois de perceber a gravidade do crime em potencial, ela decidiu os ajudar. A Kim passou a observar o suspeito e percebeu que ele era muito desconfiado. Ele sempre usava luvas em suas rondas e levava seu próprio lixo para sua casa. Mesmo assim, ela ficou observando na esperança de que em algum momento ele se descuidasse. Isso aconteceu em agosto de 2017. A Kim percebeu que o suspeito tomou um refrigerante e, em um descuido, jogou a lata no lixo da empresa onde eles trabalhavam. Com muito medo, ela foi até a lixeira, pegou a lata de refrigerante e guardou em uma gaveta de sua mesa de trabalho. Ela então entregou essa prova à polícia para enviarem a um laboratório criminal para fazerem testes. Os resultados desses testes indicaram que o DNA do Timothy correspondia com o DNA encontrado no corpo da Mandy. Por isso, em dezembro de 2017, cerca de 28 anos após esse crime ter acontecido, o Timothy, enfim, é preso. Segundo as investigações, logo após cometer esse crime, ele teria se casado e mudado de cidade, vivendo livremente sua vida com a sua família. Quando a prisão foi realizada, ele já não era mais casado. Inclusive, a sua ex-mulher tinha uma ordem de proteção contra ele. Aparentemente, ele a agredia. Essa mulher, o nome dela não foi divulgado, mas ela chegou a falar também com os policiais. Ela contou para os policiais que o seu marido gostava muito de ver séries de arquivos arquivados na TV. Ele dizia que ele nunca seria pego por cometer algum crime, que ele não era tão estúpido assim. Ela nunca tinha falado nada disso para os policiais, porque mesmo sabendo que seu ex-marido era bastante agressivo, ela achava que quando ele fazia esses comentários, ele estava só brincando. Depois da prisão dele, que esses comentários fizeram sentido para ela. O julgamento teve início em abril de 2018. O Timothy disse que na época estava tendo um caso amoroso com a Mandy. É claro que isso não convenceu ninguém, pois ela era apaixonada pelo seu namorado e ele não tinha provas concretas para confirmar esse relacionamento. Ele nunca confessou ter feito algo contra a jovem. Mesmo assim, ele foi considerado culpado de ter tirado a vida dela, abuso sexual e sequestro. Ele foi condenado a 27 anos de prisão. A Mary, a mãe da jovem, já estava com 81 anos de idade quando ficou sabendo que, enfim, o homem que havia cometido esse crime contra sua filha tinha sido identificado e preso. Graças à insistência dos investigadores e à colega de trabalho do Timothy, que levou para os policiais a lata de refrigerante que ele estava tomando, para poderem fazer testes e comparar o DNA dele, esse caso, enfim, foi solucionado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!